A Igreja de Jesus Cristo hoje. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para fazer esse devocional aqui com você e para te ajudar a entender ainda mais os princípios do Evangelho. A gente vai ouvir um hino e depois eu vou oferecer uma oração. Amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por este momento em que estamos aqui para poder falar a respeito da organização da Tua Igreja nestes últimos dias. Querido Pai, abençoe todos os que estão ouvindo, estão assistindo a este vídeo, para que sintam o Teu Espírito, possam ser guiados pela Tua mão e protegidos, Senhor. Que os Teus anjos guiem cada um deles e que Tu possas nos proteger, nos guiar sempre. Ajuda-nos a entender mais sobre o Teu reino aqui na terra e usa-nos, Senhor, sempre como instrumentos nas Tuas mãos para abençoar as vidas dos nossos irmãos, seja na igreja ou fora dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que oportunidade boa de estar aqui com você nessa manhã, em mais esse devocional, né? Então hoje a gente vai falar sobre... Ontem, né, eu falei sobre a Igreja de Jesus Cristo no passado, como é que ela foi organizada. E aí depois que a igreja foi organizada na época de Cristo, até falei um pouquinho, o que aconteceu foi que a igreja então, por causa da iniquidade das pessoas, eles mataram os apóstolos. O único que ficou vivo até hoje foi João, né? Está vivo, né, até hoje, João amado. E os 3 discípulos do livro de Mórmon também, que ficaram vivos, eles também eram como se fosse, né, do quórum dos 12 também. Eles serviam lá, serviam aqui nas Américas, né? E então nós tínhamos a igreja estabelecida por Cristo e a igreja estava indo bem, cresceu muito. O apóstolo Paulo foi um daqueles grande missionário, né, que levou e espalhou o evangelho para muitos lugares, mas infelizmente as pessoas começaram por causa da iniquidade, matar os apóstolos, e aí a igreja então foi caindo. Por causa da iniquidade, ela acabou sendo tirada da terra. Então o Senhor falou, bom, o povo não está pronto. E aí então a igreja foi tirada lá no Velho Mundo, né, com a morte dos apóstolos. E aqui a igreja sobreviveu, vamos dizer assim, até 600 anos depois de Cristo, aqui nas Américas. Mas também entrou em apostasia, porque mataram, né, os nefitas foram todos mortos, os profetas. O último foi Moroni, que escreveu o seu último livro no livro de Mórmon. Então nós tivemos um período aí grande de apostasia, né? De aproximadamente aí 1700 anos, mais ou menos. E aí as pessoas, né, com o passar do tempo, várias religiões foram sendo criadas. As pessoas usavam a Bíblia e tudo mais, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento, criavam suas religiões, porque as pessoas buscavam querer saber realmente mais sobre a igreja, ou mais sobre Cristo, né? Bom, Cristo organizou uma igreja, como é que foi? Então eu também vou organizar. A igreja não está aqui na terra, ou o que eu tenho que fazer? E as pessoas foram buscando isso. E isso não foi ruim, né? De certa maneira era muito bom, porque as pessoas começaram a sentir essa fome do Evangelho, e isso fez com que as pessoas então fossem atrás, né, da verdade. Muitos criaram, como falei, suas próprias religiões, e outros buscavam e não encontravam a verdade.
mas o Senhor havia prometido, e a gente sabe disso no Velho e no Novo Testamento, que uma obra maravilhosa e um assombro, né, viria a acontecer nos últimos dias, que o Senhor iria restaurar a sua igreja e a trazer de volta a igreja que foi perdida na época dos apóstolos originais, né, como são chamados. E aí então, durante esse período é que um jovem chamado Joseph Smith buscava várias religiões, e aí então ele não encontrava a verdade, ele estava preocupado, pessoalmente preocupado com a alma dele e com a das pessoas, e ele estava preocupado com o mundo, né? Puxa, onde é que está a verdade? Eu não encontro. Ele foi em várias religiões e ele não encontrou a verdade. Foi então um dia que ele foi orar, depois de ler uma escritura, né, que está lá em Tiago 1,5, ele orou, ele leu essa escritura e a escritura diz que ele deveria buscar sabedoria através da oração. E ele fez isso, ele foi num bosque e ele recebe então a visão do Pai e do Filho, que explicam para ele que a verdade não estava sobre a terra, mas que a verdade seria restaurada, que a igreja, o reino de Deus do passado iria ser restaurado nestes últimos dias. E que nenhuma daquelas religiões era a igreja, o reino de Deus na terra. E aí então Joseph aguardou e ele foi recebendo mais revelações e foi sendo preparado. E ele então recebeu as placas de ouro que continham os registros aqui das Américas. Então o Senhor, através do livro de Mórmon e a Bíblia, né, são as duas testemunhas fortes aí de Cristo. Então, através disso, ele pôde se preparar para trazer de volta a igreja na terra. E aí ele começou a traduzir o livro de Mórmon, e durante a tradução do livro de Mórmon, ele e Oliver Cowdery perceberam que precisava de autoridade. Falou sobre batismo, e, bom, como assim, né? Tem que ter batismo, mas quem pode fazer o batismo? Eu posso batizar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho autoridade? Não tenho? Então eles foram buscar e receberam uma revelação gloriosa. João Batista apareceu para eles, deu a eles a autoridade do sacerdócio arônico e eles puderam então serem batizados. Então Joseph batizou Oliver Cowdery batizou Joseph. E aí então a autoridade começou a ser restaurada. Posteriormente, Pedro, Tiago e João apareceram e deram o sacerdócio de Melquisedeque, né, o sacerdócio maior. E assim foram aparecendo outros, né, tudo por imposição de mãos, tá? Sempre por imposição de mãos, passando aquela autoridade para eles. E claro, né, tanto João Batista quanto Pedro, Tiago e João receberam autoridade também na época que eles estavam aqui na Terra. E agora, como seres ressurretos que eram, né, João Batista, Pedro, Tiago e João haviam ressuscitado, eles aparecem para Joseph e Oliver e eles dão a eles a autoridade para restaurar a igreja. Então eles foram recebendo autoridade. E em 1830, então, a igreja foi organizada novamente na Terra. E Joseph fez a primeira reunião, os primeiros batismos foram realizados, o dom do Espírito Santo, os membros foram sendo confirmados, membros da igreja, e a igreja então começou a ser estabelecida, né? Então começou ali ter os apóstolos, ter outros líderes foram sendo chamados, e a igreja então começou a crescer. Logicamente que isso foi um passo a passo, né? Não foi tudo de uma vez. O Senhor foi dando ali para eles, para Joseph, para Oliver, a autoridade, cada vez mais chaves, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre o sacerdócio, as chaves do sacerdócio, mas recebendo mais autoridade, mais poder para realizar as ordenanças que o Senhor tinha, as ordenanças necessárias para a salvação, os convênios necessários para receber a exaltação. Então a igreja foi sendo restaurada aos poucos. Mas é muito interessante que várias verdades que haviam se perdido com o tempo, elas foram trazidas de volta.
Então, algumas delas, como por exemplo, né, o dom de traduzir, Joseph recebeu o dom da tradução, e ele conseguiu traduzir as placas de ouro, né, que é o livro de Mórmon, pelo dom e poder de Deus. Também, na primeira visão, Joseph viu que o pai e o filho eram seres de carne e ossos, só que, claro, né, glorificados e perfeitos, mas eles são dois seres separados, e que o Espírito Santo também é um outro ser, só de espírito. Então eles são três personagens distintos, são três pessoas diferentes. Também Joseph aprendeu que nós somos filhos espirituais de Deus, que o sacerdócio, que é a autoridade, é necessária para administrar as ordenanças do Evangelho. Então tá aí a importância de ter autoridade. Não era simplesmente porque leu ali a Bíblia, tinha autoridade para realizar as ordenanças, para fundar uma igreja. Não, precisava receber essa autoridade por imposição de mãos, por alguém que já havia recebido essa autoridade antes, de quem também tinha autoridade. Então, de Cristo foi sendo passado e chegou até nós hoje. Que nós seremos punidos, uma verdade importante, né? Que nós seremos punidos pelos nossos próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Cristo já pagou por isso, está tudo certo. Nós só temos que viver de forma digna, né, para poder dar o reino celestial. Mas o pecado de Adão e Eva, né, nós não temos culpa disso. Isso já foi pago pelo Salvador. Que as crianças não precisam ser batizadas é outra verdade, acima de 8 anos apenas, quando elas atingem a idade da responsabilidade. Outra verdade restaurada foram os 3 graus de glória, a gente vai falar disso mais para frente também com bastante detalhes. Então nós temos o reino celestial, o terrestrial e o telestial. Então a gente sabe que não existe só céu e inferno. Existem outros graus de glória para onde as pessoas vão conforme a sua forma de viver aqui na Terra, né? Conforme elas viveram aqui na Terra. Outra verdade restaurada foi que nós poderemos viver como família na eternidade. Então eu vou poder, se eu viver de forma digna, né, e eu e minha esposa, nós poderemos viver como marido e mulher na eternidade. E os nossos filhos estão selados a nós, os nossos netos. Então, essa é uma outra verdade que foi restaurada, que foi trazida de volta. Outra foi que os convênios e as ordenanças de salvação são necessárias, né? E que elas são dadas tanto para os vivos quanto para os mortos. Isso é muito importante, porque a gente sabe que as ordenanças são ritos, né? Que são realizados, como o batismo, o dom do Espírito Santo, o sacerdócio, a investidura no templo, o selamento, né, do casal, da família. Estas ordenanças são necessárias ter corpo para realizar. Então, as pessoas que estão do outro lado do véu, até falei disso um pouco no meu vídeo anterior, mas as pessoas que estão do outro lado do véu não podem receber essas ordenanças porque elas não têm corpos de carne e ossos. Então é necessário. Então, o Senhor restaurou, trouxe de volta isso. Então, nos permite abençoar a vida daqueles que estão do outro lado do véu, através da nossa, de irmos ao templo e realizar essas ordenanças por essas pessoas. Então, é vital e importante. Essas ordenanças, elas são ordenanças de salvação. São convênios que nós fazemos com o Senhor que nos preparam para receber a vida eterna. E uma coisa muito importante na igreja, então a igreja foi estabelecida, todas essas verdades foram trazidas e outras, nem falei de todas aqui, citei apenas algumas delas, mas outras verdades foram sendo trazidas e a igreja é uma igreja viva, de revelação. Então, constantemente, os nossos líderes, os profetas de Deus, têm recebido revelação de Deus para poder nos guiar, nos orientar e conduzir-nos. E é interessante que a igreja foi estabelecida de volta e nós podemos servir na igreja, nós temos chamados aí que nos ajudam a abençoar a vida dos outros e somos abençoados pelas vidas dos outros, pelo que as pessoas fazem e realizam na igreja. Então é maravilhoso ter de volta o reino de Deus na terra, estabelecido com toda a força.
como foi profetizado lá em Daniel, que a igreja ela iria ser restaurada nos últimos dias e ela iria como uma pedra que rola da montanha, ela ia em frente e nada iria impedir o progresso da igreja. Então não vai acontecer uma apostasia de novo, né? Não vai acontecer como no passado. Aconteceu na época do Velho Testamento, né? A apostasia aconteceu na época do Novo Testamento, aconteceu aqui nas Américas, mas isso não vai acontecer mais. Então, quando Cristo, a igreja vai permanecer forte e com toda a força, e ela tem ido com toda a força, nada vai impedir o progresso da igreja, nenhuma mão, nenhuma pessoa vai conseguir atrapalhar o progresso da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Nada, absolutamente nada. As pessoas podem se afastar da igreja individualmente, como famílias, se afastar e tal, mas a igreja ela vai avante, ela vai em frente, até que Cristo volte novamente, e aqui então ele estabeleça durante os 1000 anos, a gente vai falar disso também mais para frente, quando durante o milênio aqui o Senhor vai estabelecer o seu reino totalmente, então, só para ficar claro, né, jamais vai ser tirado da terra o reino de Deus. Jamais vai entrar em apostasia, não vamos perder mais a verdade. Ela vai continuar intacta e firme e forte para frente. Eu sou grato, muito grato a Deus pela igreja. E como é importante a gente ter a igreja, como é importante a gente poder ir no domingo e tomar o sacramento. Como é importante a gente poder ir no templo e ali se preparar, né, nos prepararmos para entrar no reino celestial. Que você possa aprender e abençoar a vida dos outros também. Que você possa ser abençoado, né? Eu sei que você já é abençoado pela vida das pessoas que servem na igreja, mas que você também possa abençoar as vidas daqueles que estão na igreja, como ministrador, como líder, como secretário, como recepcionista, não importa o chamado, isso não faz qualquer diferença, o que faz a diferença é como você está servindo, como você está abençoando as pessoas. Como eu sou grato pelo reino de Deus, como eu sou grato pelo Salvador ter trazido de volta o seu reino aqui na nossa época. Nós somos muito privilegiados. A gente podia ter nascido ali entre 100 anos depois de Cristo e até 1830 anos depois de Cristo, e a gente não ia ter a verdade. Então, que bênção a gente tem a igreja hoje. Como eu sou grato por isso. Como eu sou grato por ter um profeta vivo, que recebe revelações constantemente, está sempre nos alertando e nos ajudando a nos preparar para o encontro com Deus um dia. Te vejo no próximo vídeo.